Pensando agora naquela questão do teste de mobilidade torácica, então se eu identifiquei que o indivíduo tem uma hipomobilidade torácica e algo muito grande e eu quero desenvolver isso no meu cliente, existem alguns movimentos que são essenciais para se trabalhar, são os movimentos de extensão da coluna torácica e os movimentos de flexão lateral. É importante ressaltar o seguinte, no nosso dia a dia, é muito comum as pessoas ficarem muito tempo sentadas e provavelmente sentadas numa posição que elas fiquem projetando o ombro para frente. Então até hoje eu nunca encontrei ninguém que tivesse um encurtamento da musculatura posterior. Nunca encontrei ninguém que tivesse essa postura muito aberta. A grande maioria das pessoas, se não todas as pessoas, tendem a ter esse encurtamento de cadeia mais anterior, mais voltado aqui com o ombro para frente. Então por isso que é importante desenvolver esses movimentos. Independente de ter identificado ou não o indivíduo naquele formato do teste lá que a gente fez na parede, é importante se desenvolver essa parte de mobilidade em todas as pessoas. Então agora a gente vai ver o primeiro exercício em relação à parte da extensão, tem uma leve rotação torácica, isso é bem interessante, bem essencial. Então ela vai ficar numa posição como se fosse aquela de 4 apoios, só que ela vai ficar sentada no calcanhar. Por quê? Ela fica sentada no calcanhar porque isso é um parâmetro até para o indivíduo de que ele não está compensando isso na coluna. Lembra que está intimamente ligado a coluna lombar com a pelve? Se ela mantém os dois lados do glúteo grudados no calcanhar, quando ela realizar esse movimento de extensão, esse movimento ele vai acontecer na coluna lombar. Ela não vai conseguir compensar porque o restante das estruturas estão todas interligadas. Se porventura ela compensar, isso vai ser facilmente perceptível. Então ela vai colocar agora a mão atrás aqui da nuca, vai realizar um movimento de flexão, trazendo aqui o cotovelo na direção do outro. E o principal fator é ela realizar esse movimento de extensão da coluna torácica. Então ela vai rotacionando o máximo que ela conseguir abrir e vai voltar para a posição inicial. Esse tipo de movimento é essencial para melhorar essa questão da mobilidade torácica e para melhorar essa movimentação. Sempre focando mais na abertura do que no fechamento, sempre focando mais na extensão, como eu falei que é o ideal, do que na flexão. Partindo disso, um outro ponto a se trabalhar é a posição de flexão lateral. Então agora ela vai ficar numa posição semi-ajoelhada, só que de frente para a câmera agora. Então ela vai colocar um joelho na frente, o outro joelho atrás. Aí pode pisar lá para frente agora com uma das pernas. Boa. É interessante desse exercício que ele é bem completo, porque eu posso trabalhar inclusive aquela questão da mobilidade de quadril. Então eu posso pedir para ela encaixar a pelve, ela vai fazer uma leve inclinação do quadril para frente, e agora esse braço do lado oposto, ela vai movimentar ele para cima, tentando se alongar. Então ela vai esticando esse braço o máximo que ela conseguir, pressionando o joelho na direção do chão, e vai ter um alongamento de todas essas estruturas, um trabalhinho de mobilidade de todas essas estruturas. E ela volta para a posição inicial. Pode ser, como eu já falei, um movimento mais dinâmico, que ela faça a movimentação, vai subindo, subindo, subindo e volte. Ou pode ser um movimento mais estático, que ela segura essa postura por alguns segundos. Ok? Pensando em relação àquela parte de liberação miofacial, é interessante se liberar essas estruturas que estão relacionadas com a coluna torácica. Então as estruturas que estão relacionadas com a coluna torácica, principalmente, é a musculatura que está interligando aqui essa questão do ombro com o quadril, que é a musculatura principalmente dorsal. Então se eu realizo um trabalho de liberação dessas estruturas até aqui, chegando na parte abdominal, lateral, e trabalhando nessa parte da liberação da musculatura que é posterior das costas, inclusive eu vou melhorar essa movimentação, esse trabalho de mobilidade, essa amplitude de movimento. Outro ponto muito interessante a se trabalhar também é essa questão da musculatura abdominal. Aquele formato respiratório, melhorando essa organização da parte central, também vão permitir uma melhor movimentação, um melhor trabalho e um melhor foco nessa estabilização do tronco e nessa movimentação torácica. Por isso que é interessante. Então o foco em relação à mobilidade torácica é movimento de abdução, né, movimento de extensão, na verdade, da coluna torácica, movimento de rotação e movimentação de flexão lateral. Esse é o foco no trabalho.
O movimento de flexão da coluna torácica nós já temos no nosso dia a dia, na nossa rotina, então não é interessante que aconteça. A gente tem que trabalhar sempre num contramovimento. Coloca um indivíduo que fica aí, por exemplo, 8 horas no escritório sentado, naquela postura sentada, ele tende a ter sempre essa movimentação do ombro para frente, um encurtamento aqui dos flexores do quadril e uma falta de força, uma falta de função no glúteo. Então a gente vai fazer essa análise um pouco mais para frente, mas isso é muito característico do nosso ambiente social, da nossa posição normal de trabalho, ou quando a gente está dirigindo no trânsito, ou quando estamos em casa sentados. Essa postura sentada vai gerar esses fatores, essas compensações. Então todos os indivíduos vão ter em maior ou menor grau todas essas disfunções e que podem comprometer o movimento ou não. E aí a partir disso é que a gente vai realmente focar naquilo ou deixar de focar naquilo, ok? Então nos vemos na próxima aula com a parte agora de estabilidade escapular.